Então agora iremos mostrar o memorial descritivo do projeto elétrico residencial da disciplina de instalações prediais 2, ministrado pelo professor Moacir de Oliveira Júnior. A edificação é unifamiliar de 2 pavimentos. Aqui está o ambiente, os ambientes, né? Assim como suas respectivas áreas, tudo por metro quadrado. Aqui do primeiro pavimento e aqui a do segundo pavimento. Bom, o dimensionamento ele é elaborado em cima da norma 5410, né, juntamente ali com o quadro de áreas. O primeiro dimensionamento então seria da iluminação, onde se designa para ambientes com menores ou iguais a 6 metros quadrados adota-se 100 VA e para maiores que 6 metros quadrados 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e soma-se 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros. Então essa ficou assim a distribuição dos pontos, né, para o ambiente do primeiro e do segundo andar. Agora nós dimensionamos as tomadas de uso geral, onde é uma tomada de uso geral que não tem um aparelho específico, né? Então aqui a gente vai ter daí para banheiros uma tomada de 600 VA, para áreas menores de 6 metros quadrados pelo menos uma tomada de 100 VA, e seguindo os parâmetros a gente vai ter para o primeiro pavimento esses números de pontos para os ambientes e segundo pavimento esse número de pontos para esses ambientes. Agora iremos falar um pouco da tomada de uso específico, né? São designados a uma utilização específica, como o próprio nome já diz. Primeiro pavimento envolvendo chuveiro no banheiro, torneira elétrica, micro-ondas, uma torneira elétrica na cozinha. Segundo pavimento serão então 3 ares condicionados, 3 chuveiros e mais um ar-condicionado para o escritório. Isso envolve também o fator de demanda, que é a razão do somatório das potências nominais dos equipamentos que funcionarão simultaneamente, né? Então, como a norma estabelece, junto com a Celesc, que também é bom lembrar, né? Teríamos então aqui para o primeiro pavimento esse total com a iluminação e as TUGs, né? E o segundo pavimento teremos então esse total. Para o primeiro pavimento, as TUGs, o FD, seriam para esses aparelhos, e aqui para o segundo pavimento. Quanto à potência instalada, né, teremos desse valor total do primeiro pavimento, seria o valor total da edificação, né? Lembrando que talvez na apresentação da Rafa pode ter uma diferença aqui, mas esse aqui seria o valor que a gente estaria usando, né, para essa edificação. Aqui seria do segundo pavimento, mas que já consta dentro do primeiro pavimento, apenas para fim de cálculo foi feita essa separação. Agora a questão da potência de alimentação, né? Teremos aqui para o primeiro pavimento esse valor e para o segundo pavimento esse valor aqui. Esse aqui seriam circuitos para cada pavimento. Agora vamos falar um pouco também desses circuitos, né? Lembrando aqui que as TUGs é recomendado ter no máximo 8 pontos, somando no máximo 4.400 VA, certo? Então, também lembrando aqui que as TUGs devem ser um circuito, ou seja, teremos um disjuntor exclusivo para esse equipamento, né? Quanto aos diferenciais residual, é recomendado pela NBR 5410 para áreas molhadas, por exemplo, chuveiro, área de serviço, cozinha. Então aqui quanto aos circuitos de iluminação para o primeiro pavimento, ficaram esses circuitos aqui, respeitando esses pontos. No segundo pavimento, respeitando os pontos também. Então, agora para as TUGs também, teríamos esse número de pontos aqui, né, somando 29 pontos no primeiro pavimento. Segundo pavimento seríamos um total de 17 pontos. A questão agora dos circuitos de TUGs, né, daí elas teriam que
Cada uma aqui tem um diferencial, né, um bem específico, tanto primeiro, segundo pavimento. Agora, quanto à questão do diferencial residual, né, seriam para as áreas molhadas, porque a NBR 5410 de 2004 recomenda, né, circuitos que sirvam como ponto de utilização em locais contendo banheira, chuveiro, né, circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação, né, que estariam sujeitas a molhar. Então, com a separação, né, dos circuitos que envolveriam a necessidade ou não desse disjuntor para DR, aqui então teríamos copa cozinha, ambientes molhados, né, ambientes externos aqui, e do segundo pavimento teríamos esse daqui. Quanto aos disjuntores e cabos, né, disjuntores comerciais 5, 10, 20, 25, 30 e assim sucessivamente, né, dependendo da necessidade da edificação. Quanto também aos diâmetros aqui da fiação das necessidades da edificação, né? Então aqui estaríamos separando pelos ambientes do primeiro pavimento e segundo pavimento aqui. Quanto à divisão de fases, né, para que as fases pudessem ter uma distribuição boa, lembrando que precisamos ter um erro menor do que 5%. Então foi feita a distribuição nessas fases denominadas fase R, S e T, né, como estabelece a NBR 5410. Aqui para o primeiro pavimento, então, um total de 60 pontos para esses ambientes, segundo pavimento 43 pontos. Somando tudo aqui, nós teríamos então esse total aqui de cada fase, com a corrente em cada fase tendo um erro de 1,41 dentro do que a norma pede, que é excelente. E agora nós iríamos para a questão do fornecimento dessa energia para a edificação que foi dimensionada. Os critérios de tensão adotados aqui, segundo a norma técnica que a Celesc dá 03, né? Segundo os cálculos aqui, a gente pode perceber que o diâmetro do condutor, pelo critério de queda de tensão, então seria de 16 milímetros, pelo que pede a Celesc diante daqueles valores. Agora a questão da tensão de fornecimento para 220 volts, que a Celesc também pede aqui, tendo uma alimentação do projeto de 52.264, né, estaríamos aqui na classe C4, um disjuntor de entrada 3 de 100 amperes, ramal de ligação de 4,25, 25 milímetros, a mesma coisa para o ramal de entrada, um eletroduto subterrâneo de 2, como pede, e um cabo de aterramento de 16 milímetros quadrados. Tudo isso na tabela do Celesc. Agora a questão do poste, né, que vai fornecer essa energia, essa entrada para a residência, como a gente pode ver aqui sendo uma caixa de projeto polifásico, ligação trifásica, como é a necessidade, 70 amperes, no esforço de 150 e uma altura de 7, 8 a 9 metros, como estabelece aqui o quadro. A questão do cabo de entrada, então, ela tem dois critérios. A gente tem a capacidade de corrente e a queda de tensão. Tem que adotar a maior bitola, deve prevalecer, né, para parâmetros de segurança. Agora vamos falar um pouquinho do projeto de aterramento. O projeto de aterramento, então, ele serve, né, para diminuir o risco de choque elétrico através das ligações das partes elétricas que passam eventualmente a ter contato com partes energizadas. Ok. Vamos levar aqui então em consideração para o cálculo a resistividade do terreno, que será descarregado, o comprimento da haste, né, e o diâmetro da haste também. Lembrando que para a Celesc, um diâmetro mínimo de 15 milímetros e quadrados no caso, né, e um comprimento também mínimo de 2,4, mas comercialmente as hastes é 2,7 a 3 metros. Então, dentro do solo de Itajaí aqui, a gente pode ter uma média como um solo argila siltosa, né, uma resistividade máxima de 150 ohms. Então a gente coloca os dados aqui de 3 metros
20 centímetros, 20 milímetros, né, de diâmetro, com uma resistitividade de 150, conforme pede a norma. Teríamos uma haste, então, com necessidade de 50,90 ohms. Como a gente gostaria de ter no máximo 10 ohms para cada haste, e levando um coeficiente, né, correspondente, que é a tabela mesmo da Celesc dá, que seria esse daqui, os hastes em paralelo, então a gente teria esse coeficiente aqui de 50 vezes o 0,18, dando um total de 8 hastes e 9 ohms para cada haste. Então 8 hastes de aterramento com 3 metros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. Todo esse dimensionamento foi elaborado em cima das referências da EBNT, NBR 5410, e também dos critérios da norma técnica da Celesc, né, como é o pedido. Neste vídeo, iremos apresentar um projeto de instalações elétricas de uma residência que se encontra em Camboriú. Essa residência ela fica em um terreno de 586 metros quadrados e essa residência tem 250 metros quadrados. Essa residência ela é composta por 2 pavimentos, sendo o primeiro um pavimento que se encontra uma área de lazer, uma sala de jantar junto com uma cozinha, uma sala de estar e um hall. Também temos um lavabo, um banheiro, uma área de serviço e uma garagem. No segundo pavimento, a gente encontra 3 suítes. Essa primeira suíte junto com o banheiro, a segunda suíte junto com o banheiro, a terceira suíte, que é a maior suíte, junto com o maior banheiro. Também temos uma área de circulação e um escritório. Para dar início no trabalho nesse projeto de instalações, primeiro a gente limpou toda a planta baixa e colocou os mobiliários necessários para que seja feito o projeto elétrico. Esses mobiliários eles servem para nenhuma tomada ficar atrás, vamos supor, de uma cama ou atrás de um guarda-roupa, para nenhum ponto fique inutilizável. Após a colocação de todos os mobiliários julgados necessários, foram feitas as separações de áreas por cômodos. Primeiro a gente separou esses cômodos em pavimentos, depois colocamos os perímetros e as áreas de cada pavimento, como é mostrado aqui. Aqui temos o pavimento térreo, embaixo temos o pavimento superior e também contamos com a área e o perímetro do terreno. Após a planta baixa limpa, as áreas e os perímetros retirados da planta baixa, foram iniciados os cálculos que serão apresentados a seguir. Então, essa é a parte do dimensionamento. Eu comecei a fazer pelo superior, eu coloquei aqui os ambientes e o tipo de ambiente. Essa planilha foi dada pelo professor, ela é automática, ela já calculou tudo automático em função aqui do seu ambiente que eu escolhi. Aí nisso ela já vai dizer se eu preciso colocar o perímetro do ambiente ou não, para calcular diretamente os VAs e o número de pontos. Eu apenas inseri as áreas, que foi feita pela Emily, no AutoCAD, e os perímetros onde deveria ter. Aí então ele calculou automático o VA para cada ambiente, tanto de iluminação quanto de TUG, e os seus pontos. Aí eu distribuí os circuitos obedecendo a regra de no máximo 8 pontos por circuito. Aqui a gente tem o total, os totais, né, de iluminação e de TUG, número de circuitos, número de pontos. Aqui foi calculado, aqui ele vem, né, o total de cada um, calculado aqui em cima. E pela fórmula a gente calculou a potência ativa e a potência reativa, que a fórmula tá
aqui no térreo, no outro eu tive que calcular separado. Enfim, aí aqui a gente tem o FP para iluminação e para TUG, e os totais. Lembrando que esse S sempre vai ser o total em função desse aqui, né? Pitágoras desse, não em função desse. Aqui a gente tem as TUGs, a gente colocou um ar-condicionado em cada suíte, um chuveiro elétrico em cada banheiro das suítes e um ar-condicionado no escritório. Cada equipamento desse ele já tem a sua potência aqui e o seu fator de potência. Aí com as fórmulas novamente a gente calculou as potências ativas e reativas. O FD e os circuitos divididos, sempre respeitando a regra de não poder ter no máximo 4.400, se não me engano, no memorial vai aparecer. Aí aqui a gente tem os totais, né, das TUs, número de circuitos total. Aí aqui a gente tem as potências instaladas e de alimentação totais, que a gente vai estar somando tanto as TUs iluminação quanto as TUs e as iluminação e TUs. A gente vai ter esse valor aqui, né? E aqui a gente consegue calcular esses. E o FP que passou tem que ser maior ou igual a 0,92. Aqui o quadro de cargas para distribuição do projeto, que também é automático. A gente só separou aqui por iluminação, TUG e TUs, conforme o circuito, né? Por exemplo, o circuito 1 vai ter a suíte 1, sacada 1, banheiro 1, banheiro 2, como mostra aqui. E essas colunas elas já calculou sozinha, conforme a planilha que o professor passou pra gente. A única coisa que foi feita manual foi essa distribuição de circuitos. A gente escolheu o trifásico, né? E a gente fez essa distribuição conforme que não pode dar um erro maior que 5%. Então a gente conseguiu atingir um erro aqui no superior de 0,83%. No térreo eu fiz separado. Da mesma maneira ali, né? Coloquei os ambientes, o tipo de ambiente para a planilha calcular automático, distribuição dos circuitos aqui, tudo mais. A iluminação e TUGs, novamente, mesma coisa aqui, né? O total já foi calculado lá em cima, aqui calculado conforme esse. As TUs a gente colocou um chuveiro no banheiro, torneira elétrica na churrasqueira, micro-ondas, torneira elétrica na cozinha e lavadora de roupas. Novamente, cada um tem a sua potência aqui, né? O seu S e o seu FP, e aqui foram calculados conforme o S, dado pelo equipamento. Distribuição de circuitos, igual feita no superior. Total instalado das TUs. Agora o total. Então, no térreo, ele vai estar recebendo tanto a carga que eu vou precisar para o térreo, quanto a carga que eu vou precisar para o pavimento superior. Como eu calculei tudo separado aqui, do térreo, aqui a gente tem o total, né? O total tanto das TUs aqui, quanto da iluminação e tudo. Mas a gente precisa colocar o total também do superior, porque esse fio ele vai ter que ter a capacidade de receber a carga também do superior. Então eu apenas somei aqui esse valor do superior para ficar mais fácil de visualizar. Aí ficou isso. Aí a gente viu que ficou, como a gente escolheu a entrada trifásica, aí ficou, se não me engano, C4 da tabela, que no memorial vai ser mostrado também, especificadamente ali bem certinho.
Aqui o quadro de cargas, novamente feito que nem no superior, né? Coloquei aqui separado por iluminação, tug e tools. Aí os S, né, que vem. Indicador de potência, esses que tem DR ou que não tem DR é automático da planilha. E como é trifásico, foi feito novamente essa distribuição aqui manual, respeitando o erro de no máximo 5%. Aqui a gente conseguiu atingir o erro de 1,41%. Esse checklist aqui, por exemplo, do térreo foi feito que nem no superior. Mas, para dar corretamente, a gente teve que novamente somar o que tinha do superior, né? Aqui no quadro de carga, senão não daria mais baixo esse checklist aqui. É isso. Bom, eu sou Arnaldo Graupner e vou apresentar o projeto de instalações, a parte da entrada da rede elétrica e a distribuição de fase neutro. Também vou falar do diagrama unifilar. Então, a energia entra até o poste privado, que fica junto ao medidor, o poste particular. Do medidor é feito o aterramento. O primeiro aterramento é feito com uma caixa de passagem, mas são 5 aterramentos. Então, primeiro vem com uma caixa de passagem para proteger, digamos. E os outros 4 aterramentos são espaçados 3 em 3 metros a partir do primeiro, no total de 5 aterramentos. O dimensionamento dessa entrada foi feito baseado na planilha, onde resultou na categoria 4, C4. Então o dimensionamento da entrada foi feito baseado na categoria C4, onde aqui teríamos uma caixa de passagem para a rede elétrica e aqui uma caixa de passagem para a rede telefone, onde é necessário que tenha uma caixa de passagem próxima ao quadro de distribuição para fazer a distribuição da rede dentro da residência, né? Então, começando a partir agora do quadro de distribuição no circuito 1, temos na primeira eletroduto aqui indo até a luminária 1A. Foi a luminária. Na sala de estar temos a luminária 1A, 1B e 1C. Ou seja, um eletroduto chega até a luminária 1A contendo um fase e um neutro. E também nessa mesma passagem de eletroduto teremos uma TUG aqui, por isso tem esse fase e esse neutro da TUG 5, que é a tomada de uso geral, e o terra que será compartilhado entre eles, pois não haverá uma sobrecarga no circuito aqui nessa rede. Então chega o fase e o neutro na luminária 1A. Da luminária 1A o fase vai até o interruptor 1, A, B e C, ou seja, esse interruptor liga a luminária A, B e C. E do interruptor volta um retorno que será distribuído para a luminária 1C e 1B, onde todas elas necessitam do neutro também. As 3 luminárias têm um neutro, apenas essa fase, e essas duas têm um retorno. E é o mesmo retorno que vem desse interruptor aqui, é feito um chicote nas luminárias ali para que se utilize apenas um retorno e as luminárias liguem simultaneamente, né? Aqui daí a corrente para a TUG 5, aqui já no hall de entrada, né? E como as luminárias do circuito do hall de entrada são do circuito 1 também, é o mesmo circuito, esse fase chegará também à luminária 1D, o fase vai passar reto pela 1E e chegará até o interruptor. Do interruptor voltará o retorno para a luminária 1E, que passará pela 1D e chegará até a 1F também, para fazer a mesma ideia da sala de estar.
E o compartilhamento do terra, a fiação da TUG 5 aqui também, fase neutro, compartilhando terra, o fase neutro terra chegando na TUG 5. Aqui na sala de jantar eu fiz 2 interruptores paralelos, então para 2 luminárias do circuito 4, luminária G e H. Então chega um fase 1 neutro na 4H, da luminária 4H vem para o interruptor paralelo um fase, onde voltam 2 retornos que passam até a luminária 4G e o interruptor GH, que é o interruptor GH. E também da TUG do circuito 6, que vem até a luminária 4H, vai até a 4G e chega até as TUGs aqui do circuito 6, que fica na sala de estar. Aqui para a churrasqueira foi feita a mesma ideia, mas com interruptor simples, onde o circuito aqui, circuito 4, liga as luminárias A, B, C, D, E e F, onde chega o fase no interruptor, volta o retorno, o mesmo retorno para todas as luminárias, e o fase neutro e terra até a TUG, onde chega aqui a circuito 9 até aqui e vem até aqui. Aqui do circuito aqui também nessa luminária será feita a ponte até o circuito 9 aqui para fogão. E aqui mais 2 tomadas de uso geral para a churrasqueira. Aqui, como é uma torneira elétrica de uma tomada de uso específico, eu resolvi colocar um eletroduto exclusivo para ela, com fase neutro e terra, tudo conforme passado pelo professor. Aqui na cozinha é o circuito 2, onde chega o fase neutro do quadro até a luminária A, 2A, que chega até o interruptor que liga as 3, e volta ao retorno, que vai o retorno até as outras 2. E também o circuito 7 das TUGs, aqui, que passa por esses mesmos eletrodutos. Então é feita a distribuição, foi feito também o compartilhamento do terra, para não superpopular ali os eletrodutos, né? Também a área de serviço é do circuito 2 também, foi passada a fiação aqui, o fase e o neutro na luminária 2D, onde chega o fase e o neutro terra da TUG 8 também, chega até aqui, onde é distribuído para essas 2 tomadas. Outro eletroduto que chega até o banheiro, que fica em frente à área de serviço do circuito 2E, também é circuito 2, só que é a luminária E, no caso, onde é feita a mesma ideia, só que nesse caso apenas com uma luminária, por causa do cálculo da área e do perímetro do cômodo, né? Onde também passará por esses eletrodutos o circuito 8 e o circuito 3. O circuito 3 será o circuito de luminárias da garagem, onde chega o fase e o neutro na luminária, o fase vai para o interruptor, volta um retorno para todos os outros, como nos outros casos, e a TUG do circuito 8 que vem pelos eletrodutos até chegar nas tomadas, onde eu fiz Então, sobre o térreo, a passagem dos fios são essas. E o Acácio vai falar um pouco sobre o andar superior. Uma coisa, um outro detalhe importante é os disjuntores tanto do térreo como do superior serão instalados aqui no térreo, onde o disjuntor será instalado no térreo e a fiação apenas fará uma ponte até o quadro superior. Então, os 2 disjuntores vão se encontrar no térreo.
onde será feita, o superior será uma espécie de, não uma caixa de passagem, mas um modo para passar. Você vai poder fazer a ligação, ligar e desligar o superior pelo superior e também pelo térreo. Outro detalhe importante é que condutores não especificados em circuitos de iluminação serão de 1,5 mm². E no térreo, toda a fiação de condutores será de iluminação, né, será de 1,5 mm. E condutores de tomadas 2,5 mm. E no térreo serão todos de todas as tomadas de uso geral de 2,5 mm. Então não foi feito, a gente não especificou aqui no projeto, no térreo, né, as dimensões dos eletrodutos e da fiação. Boa tarde, professor. Eu sou Acácio, gente do grupo formado pela Emily, pelo Arnaldo, pelo Cauê, pela Rafaela. A minha parte do trabalho que eu vou estar explicando é a parte da alocação dos pontos de ILU e de TUGs no andar superior. Através da tabela feita no Excel, foi feito todo o cálculo e o quantitativo de pontos em cada ambiente e o pontos tantos de iluminação e tantos de TUGs, separado por circuitos, e também foi feito o cálculo das TUGs, que são as tomadas com o maior número de S, sendo assim que vão ter fios diferentes do restante comparado às tomadas de iluminação e TUG. Através desse cálculo aqui no Excel, a gente locou, né, os pontos tanto de iluminação e tomada na planta no andar superior da residência. Como eu fiquei com essa parte do superior, eu vou falar sobre ela. A caixa foi feita uma caixa de passagem aqui no andar superior, praticamente no mesmo sentido da caixa de disjuntor do andar térreo. Então, através dessa caixa de passagem foi feita toda a distribuição dos eletrodutos com as principais fases dos seus circuitos chegando em cada ambiente. Eu tentei trazer para alguns ambientes no centro, né, do centro ali da laje, para fazer a distribuição, e alguns ambientes eu levei direto na sua tomada, no seu circuito. Então tem alguns eletrodutos que vai estar passando mais de um circuito e outros vão estar passando apenas um, e através disso foi feita a distribuição. Por exemplo, aqui na suíte 1, eu trouxe no sistema aqui tanto o circuito 1, o circuito 4, 7 e o 10. Através disso eu fiz a distribuição, tanto vindo aqui para o ponto de iluminação para o interruptor paralelo e para a tomada alta, tanto a distribuição de fase neutro para ponto de iluminação, aqui os retornos referente a tomada a interruptor paralelo. Aqui também veio junto o sistema do circuito, que deu continuidade aqui até as outras tomadas, as duas tomadas baixa. Também aqui continuou tendo o circuito 1 porque ia para o ponto de iluminação externo, aqui vindo uma fase e um neutro, e aqui o circuito 4 decorrente a essa tomada aqui. E aqui fazendo a distribuição de outro por cada tomada TV. E aqui em especial é o circuito 7, que é o circuito do ar-condicionado, que vai ter o eletroduto com uma fiação diferente. Então, nesse caso, esse eletroduto aqui também vai ter uma bitola um pouco maior pela quantidade de cabo que está vindo nele. E daqui continua, tanto aqui eu trouxe uma pro chuveiro do 10, né, ligando fase neutro e terra. E aqui eu continuei e trouxe a tanto para o ponto de iluminação, que aqui é tudo pertence ao circuito, as tomadas circuito 4 e aos pontos de iluminação circuito 1, que ele vem até na suíte 2,
que daí muda os pontos de tomada aqui, que eu trouxe pelo eletroduto. Os pontos de iluminação muda aqui na suíte 2. A partir da suíte 2 eu tenho novos circuitos, fazendo toda a distribuição também, fase, neutro, terra, para tomada alta, baixa, paralelo, retorno. Aqui eu trouxe separado a do ar-condicionado, trouxe direto o eletroduto para tomada do ar-condicionado. E também esse sistema continua até no banheiro 3 e sacada 3. Aí as tomadas também os pontos de iluminação da suíte 3 também pertence a circuito 2. Aqui eu trouxe também um eletroduto direto para o ar-condicionado e trouxe um direto para as tugs para fazer a distribuição de todas as tomadas aqui, tanto tomada baixa, tanto tomada alta. Todos os paralelos também, todos os interruptores simples e paralelo estão identificados com uma letra, e nas luminárias também, nos pontos de luz com uma letra, para saber o que vai acender o que. E daqui também tem a parte do escritório, que eu fiz um eletroduto para o ponto de iluminação e para as tomadas. Aqui eu trouxe direto para o ar-condicionado para essa tomada alta e baixa. E aqui também trazia para o ponto de iluminação, circuito 3, que é o ponto de iluminação do Star, e o circuito 6, que é o ponto de tomada. 3 que fazia a ligação das iluminação do circulação. E a tomada da circulação pertence ao circuito 5 que vem aqui. Então foi feita toda essa distribuição e locação através aqui do AutoCAD, para quando chegar na hora de executar, o eletricista poder pegar o projeto, identificar e seguir certinho, para não ter problema depois com o circuito, entre outros, né? Então ele vai pegar a planta para fazer toda essa execução. Então é isso, professor. Tá aqui a planta do superior com todos os pontos locados e seus devidos ambientes nos melhores locais de acesso, aparentemente, que eu consegui encontrar. É isso aí, professor. Obrigado. Até a próxima. Então foi basicamente isso. A Cássia agora vai explicar a parte do superior. Bom, agora eu vou falar sobre o diagrama unifilar. O diagrama unifilar é mais para ilustrar melhor, digamos assim, a passagem e também a amperagem dos circuitos, né? Meio que é um diagrama que vai ilustrar melhor a passagem de cada circuito, né? Onde chega os 3 fases ali pela corrente elétrica, pela rede elétrica, chega até o medidor e tal, e vai distribuir pelos disjuntores, onde aqui separamos os circuitos, onde foi feita a distribuição da fase R, fase S e fase T, para que elas sejam distribuídas mais uniforme possível, para não deixar uma fase trabalhar muito e a outra ficar ociosa, digamos assim, não ser exigida nada dela, enquanto a outra. Então o nosso erro foi de 1,5%, então a distribuição está dentro da norma e segue a seguinte sequência, né? O fase S, fase T, aqui os diâmetros das fiações aqui para iluminação, como eu disse, no térreo teve só o padrão mesmo, não tivemos que usar uma dimensão de cabo maior do que a padrão. A amperagem
de 10 amperes no de iluminação todo. Todos os de iluminação foram 10 amperes. As tomadas de uso geral do hall e sala de estar também. E da sala de jantar também. Só a TUG da copa e cozinha que ficou em 16 amperes. Garagem, banheiro, área de serviço e lavabo também ficou em 16 amperes. Todos com 2,5, as tomadas de uso geral, né? As tomadas de churrasqueira também ficou com 16. Os chuveiros ficaram com 20 amperes. A TUI da churrasqueira, da torneira elétrica da churrasqueira ficou com 20 amperes. O micro-ondas ficou com 10 amperes. E a TUI da torneira elétrica da cozinha ficou com 10 amperes. Aqui também foi feita a distribuição RST também, a fim de distribuir mais uniforme possível a corrente, né? A fiação também 2,5, 2,5, 10 amperes na iluminação para TUG de sacadas da suíte, e banheiros ficou 2,5 também. Do ar condicionado ficou 2,5 também. Chuveiro elétrico ficou com 4 milímetros, os três, 4 milímetros para cada um. E o ar-condicionado do escritório ficou 2,5 milímetros. A amperagem do chuveiro 30 amperes. Aqui a distribuição do fase neutro, e basicamente seria isso.